Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Viva a Voz Delas. Esse podcast que foi pensado para você, mulher, que enfrenta desafios todos os dias, que já pensou em desistir, que tem muitas dificuldades, mas que encara a vida de diferentes formas. Afinal de contas, tudo são escolhas. E a gente escolheu estar aqui te repassar mais um conteúdo de valor. E aqui comigo hoje no podcast do Viva a Voz Delas, a Adriele Galon Halvas. Seja muito bem-vinda, Adri. Obrigada pelo convite, Elisane. Estou bem feliz de estar aqui. Eu que fico feliz. A Adri, que é uma amiga de longa data, conheço um pouco da história dela pelos momentos que tivemos juntas, né? Mas a Adri tem uma história de empreendedorismo, de maternidade, e eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Vale a pena você ficar aqui com a gente e ouvir todo esse episódio, porque com toda certeza ele vai te ajudar em alguma fase da sua vida que vai fazer sentido. Para a gente começar, Adri, antes da gente entrar fundo na nossa conversa, conta pra gente quem é a Adri. Se uma pessoa chega até você e ela pergunta para você quem é você, como você se apresenta? Então, a Adri é uma mulher empreendedora, mãe de 2 filhas, feliz, né? Tanto em empreender quanto em ter a sua família e em busca de sempre evoluir, né? Tanto como empreendedora, como pessoa, como família. Acho que a gente sempre quer estar melhor, né? Na nossa função, que é maternar. Nos diferentes papéis que a gente desempenha, né? Ao longo do dia. De um dia. São muitos. Sempre tentando ser a nossa melhor versão, né? Exatamente. Adri, conta um pouco pra gente da tua origem. Como foi a tua infância? Da onde você veio para chegar até a Adriele que hoje está aqui com a gente? Então, eu morava em Caibi. Morei sempre a minha vida toda no interior de Caibi. E saí de lá com os meus 25 anos. Fazem agora, na metade do ano, vai fazer 10 anos que estou em Pinhalzinho, né? E estudei lá também, fiz a faculdade em Mondaí, muito pertinho, então nunca saí ali da região, né? Morava com meu pai e a minha mãe, meu avô e a minha avó e o meu irmão. Então sempre tive o apoio deles, né? E eu sempre digo que o meu pai me formou desde pequenininha empreendedora. Porque a gente sempre tinha alguma tarefa em casa para fazer, para executar, que era a responsabilidade nossa. Então, findava o dia, eu sabia que as minhas tarefas tinham que estar ok, né? Então, eu vim de Caibi aí com uma bagagem, né, de família para entregar o meu melhor no que eu fosse fazer. Você vem da agricultura, então, Da Adri. agricultura. E hoje está no ramo da odontologia. Da odontologia, isso aí. Que legal. Adri, o que você acredita que te moldou na infância para você ser essa mulher que você é hoje? Eu acredito muito que nas oportunidades que eu tive, né, as pessoas que me deram oportunidade e muito dos conselhos do meu pai e da minha mãe, né? Quem forja a gente, e eu penso muito isso também pensando nas minhas filhas, né? É o pai e a mãe. Então, como eu te falei, né? Desde pequena eu tinha as minhas tarefas, pareciam coisas simples, mas que me fizeram evoluir, né? Um exemplo. Eu e o meu irmão, nós tínhamos que ajudar no final do dia a fazer as tarefas de casa. Então, o pai e a mãe iam para a roça e a gente ficava em casa de tarde, tinha tarefa escolar, essas coisas, a gente tinha que deixar tudo ok. Chegava de tardinha, eu tinha que ajudar a mãe a tirar leite e o meu irmão tinha que ajudar o meu pai nas outras tarefas, atrás do gado, enfim. E toda vez que a gente executava isso, a gente ganhava uma moedinha para ir para a escola no outro dia, ou durante a semana a gente acumulava R$ 1, Lisane, não era assim, meu Deus, quanto dinheiro, sabe? Mas eu lembro muito bem que tinha umas balinhas que era 1 centavo, aquelas balinhas de coca.
Sim. Ah, eu lembro dessas. E aí, assim, às vezes... Entregando a nossa idade aqui, né? Entregando a nossa idade. Não tem muito o que fazer, né, gente? E aí a gente chegava na escola, cara, eu podia comprar 5 balinhas, às vezes, né? Eu tinha 5 centavos. E a gente era feliz assim. Só que a gente foi aprendendo, né? A economizar, claro, esse dinheirinho, por mais pouco que fosse. E conforme a gente foi crescendo, veio outras coisas. O pai e a mãe também trabalharam muito tempo com fumo. Então, chegava assim, na época, por exemplo, de desfolhar, que eles falavam que separar, né? Tinha que fazer uns massinhos para depois fazer o fardo, né, do fumo. Então, nós ganhava 1 centavo cada massinho que nós amarrava. Nossa, que legal! Aham. Eu fazia isso aí também, 1 mas eu não centavo. era remunerada. E aí, assim, ó, ninguém mexia nos massinhos de ninguém. Aqueles massinhos era... Até final do dia, nós deixava eles bonitinho, cada um na sua pilha, eu e o meu irmão. E aí, chegava no final do dia, a gente contava. 150 massinhos, 200 massinhos, era o que a gente ganhava no dia. Às vezes, o pai pagava no dia, às vezes ele pagava na semana, e assim ia. E aí, a gente tinha que fazer os planos do que nós ia fazer com aquilo, né? Porque... o pai e a mãe davam o básico, mas, por exemplo, se eu quisesse chegar na escola e um dia da semana eu quisesse comer algo que não fosse o que a escola estava oferecendo, eu sabia que eu ia ter que tirar do meu, porque o meu pai e a minha mãe não iam me dar dinheiro para ficar comprando lanche extra, né? Então, a gente se organizava para aquilo. E eu acredito muito desse meu espírito empreendedor veio disso, sabe? De saber o esforço que a gente tem que fazer para ter as coisas, né? E o cuidado que a gente tem que ter também no que vai gastar, né? Então, veio muito do pai e a mãe, e isso eu acho de eu me tornar uma empreendedora. Claro que a gente não... Lá atrás eu não sonhava com isso. Se eu falar para vocês que eu sonhava em ser empreendedora, não. Né? Mas são oportunidades que vêm no caminho da gente e a gente abraça, né? Tu imaginava que seria o quê? Profissionalmente, quando tu era criança? Professora. Jura? Eu cantora. Que nada a ver. A gente tenta, né? A gente sonha. Assim, né? Eu acredito que era muito a nossa base de inspiração, né? Exato, o que a gente via, né? Coisas nesse sentido. Legal. Adri, quando uma pessoa chega até você e pergunta para você o que você faz profissionalmente, como você se apresenta? Então, eu sou gestora da unidade de Pinhalzinho, da Odonto Top. Hoje trabalho, então, junto com o meu marido e mais 14 pessoas. Faço toda essa parte administrativa, né, burocrática que a gente fala, e cuido de um pouquinho de tudo, né? Como gestora, a gente fica ali de olho no marketing, de olho nos números, né? De olho nas vendas. Então, eu não sou formada em odontologia. O meu marido é dentista, mas surgiu essa oportunidade de a gente vir para Pinhalzinho e eu vim junto, né? Vim de um outro ramo que eu trabalhava, mas sempre trabalhei à frente de equipes, né? Então, conforme a clínica foi crescendo, eu fui pegando o gosto por isso, né? Sempre ouvindo muito o Rafa falar sobre os casos, enfim. E aí a gente vai entrando nesse mundo, né? E começou a me chamar a atenção. E aí ficamos, né? Hoje, como eu falei, a gente já tem 14 pessoas que trabalham com nós, né? E eu sigo aí. Hoje eu divido, né? Essa parte da gestão com o Rafa, porque também divido com ele, né, a gestão em casa. Então, hoje está 50-50, tanto em casa quanto na empresa. Que legal. Adri, como é para você essa balança, dividir esse teu tempo entre maternidade e empreender? Porque muitas vezes a gente vê, especialmente nas mídias, que parece fácil. As pessoas tendem a mostrar o lado bonito, o lado fácil. Mas como é para você isso, conseguir equilibrar esses mundos? Como você organiza isso na tua vida? Então, eu tenho tudo muito claro com a minha equipe, né? Tanto que agora minha filha mais nova, ela tem 9 meses, então não faz muito tempo que eu voltei para a clínica, mas eu sempre deixei bem claro para minha equipe o que eu esperava deles,
né? Qual é o ponto da onde a gente tem que partir, aonde a gente quer chegar. E eu acho que isso me ajuda bastante, né? Tanto em casa, porque eu e o Rafa conversamos muito sobre quem vai fazer o que com as meninas, né? E no trabalho também. Então, o Rafa me ajuda muito nessa parte da gestão também e toda a equipe, né? Eu não tô lá para cuidar, tem uma cirurgia, fazer um checklist se está tudo certo para a cirurgia, mas eu tenho alguém que está lá e que tem clareza do que precisa ser entregue. Então, isso me ajuda a conseguir dividir os dois, né? Ter pessoas ao nosso lado que tenham clareza do que a gente espera deles e o que precisa ser executado para a gente ter sucesso, tanto em casa quanto na empresa. E funciona bem, tu consegue equilibrar isso na tua vida? Sempre tem percalços, né? Sempre tem, mas funciona. A metodologia que você utiliza é a clareza na comunicação. Eu espero isso de você, eu espero isso de você. Isso aí. E hoje a gente está na era do celular, né? Então, graças a Deus. Facilita muito, né? Falar com o fornecedor, trocar uma ideia com alguém que, né, às vezes tem um colaborador que precisa de uma atenção diferente, né? Aconteceu alguma coisa em casa, precisa de uma atenção. Então, a gente tem também hoje como ter um controle maior, né? Acredito que antigamente era bem mais difícil, né? Porque tu saía de casa, né? Então, ficava as notícias, né? Hoje a gente consegue acompanhar, né? Então, a gente fica mais tranquilo para executar o que tem que ser feito, né? Qual foi a maior dificuldade que você teve tentando equilibrar isso? Eu acredito que é o esforço para as pessoas compreenderem, né, o porquê tu tá fazendo isso, o porquê que tem que ser assim, né? Porque na minha cabeça fica muito claro o que eu quero para as minhas filhas, o que eu quero para minha empresa, né? Mas eu tenho que ter um time que me ajude. Então, para mim, assim, o que mais me desafia é fazer as pessoas entenderem isso, né? E sossegar, né? Porque a gente tá sempre pensando lá na frente, e se, né? Às vezes, assim, nós como mulheres, as pessoas pedem 2, 3 vezes, né? A mesma coisa para ti, para tu validar. Eu percebo que tem homens que, por exemplo, eles dão um comando, ok, né? E a mulher, ela tem que ser validada a cada pouco tempo. Então, isso também é um desafio para mim. Você já se sentiu culpada por se dedicar mais ao negócio do que as meninas? Não, porque eu sempre tento conciliar os dois, assim. Por exemplo, no final de semana a gente tinha uma convenção da empresa, elas estavam lá, né? Tanto que a gente subiu no palco para ganhar uma premiação e elas foram juntas. Então, eu tento conciliar os dois. Estou num trabalho que me deixa fazer isso. Então, eu não me sinto culpada, porque elas foram muito planejadas, assim como o meu trabalho é muito planejado. Então, para mim, tá tudo certo. E vice-versa mesmo, Adri. Não se sente culpada por se dedicar mais às meninas e deixando a empresa ao lado. Não. Tu sempre conseguiu... Não que eu sempre consegui, mas eu não sinto a culpa. Entendi. Eu faço o meu possível. Faz o possível. Isso. Faço o meu possível, tanto em casa quanto no meu trabalho. E não me sinto culpada porque é um peso que a gente carrega que a gente não precisa, né? Uhum. E eu acho que é aí que muitas mulheres cansam, né? E desistem às vezes. Porque, ai meu Deus, hoje eu tinha que fazer tal coisa, não deu. Ou às vezes eu tive que desmarcar um compromisso da minha filha porque eu precisei ir lá no trabalho. Eu vou compensar de alguma outra maneira, né? Então, eu não carrego a culpa, porque ela é muito pesada. Uhum. Então, eu tento assim, hoje não deu, eu explico para minha filha, amanhã talvez eu vou fazer um outro negócio com ela que vai compensar, entende? Eu vou me organizar de alguma maneira que a gente consiga conciliar os dois. Uhum. Tenho que me ausentar, minha filha às vezes ficou doente. É o momento dela, empresa.
não vai parar, como eu te falei, eu tento sempre deixar muito claro o que eu espero das pessoas, a gente tem processos para tudo, né? Então, eu confio no processo, né? E confio na equipe e faço o que eu consigo fazer, né? Adri, me conta como nasceu o negócio, o fato de vocês empreenderem com a Odonto Top, tá? E me conta se isso foi planejado ou surgiu de uma necessidade. Então, quando o Rafa se formou, eu trabalhava na área têxtil. Eu gostava muito do que eu fazia, né? Não tinha pretensão de sair disso. Mas nós ia ter que morar separado novamente, né? Porque o Rafa estava morando em Chapecó para fazer a faculdade e eu morava em Caibi. E aí surgiu a oportunidade da gente vir para Pinhalzinho. Então foi um momento bem decisivo, onde eu tive que largar, né, ali o meu emprego e quando eu fui fazer administração, cursar, eu sempre pensei em ficar na área têxtil, porque eu ingressei nessa área e logo já subi de cargo, já ocupei uns cargos maiores, assim, de liderança, de equipe, e eu gostava muito daquilo. Eu falo que eu sou a louca de contar estoque, porque eu adoro um estoque, adoro... Isso ainda não saiu de mim. E só que por, né, destino, acredito também, a gente sentou e conversou, não, vamos morar mais um tempo longe ou vamos, né, juntar as panelas. E aí a gente decidiu por vir. De momento, eu vim pensando muito na DAS, né? Porque era referência, né, na região. E eu pensei, bom, sem emprego eu não vou ficar, né? Vou para lá, vou apoiar o Rafa no que precisa e vou entregar o meu currículo. Só que nisso que eu vim já a clínica já começou a rodar e não parei mais para pensar em outro emprego, sabe? Já fui a fundo, já vi que tinha muita oportunidade ali. Fui fazer um curso de prótese para ajudar o Rafa nessa parte protética. Fiz o curso, trabalhei um tempo, depois nós tínhamos uma secretária só, então eu tinha que ajudar ela, não conseguia conciliar os dois, né? E aí foi que as odonto começaram a ter, as odonto top, né? Que eu falo, começaram a ter gestores. Porque a gente viu que era importante, né? Ter alguém ali que cuidasse dos números, cuidasse dos fornecedores, agenda de pacientes. E aí eu comecei a executar essa função. Aí eu já tive um pouquinho mais de dificuldade porque eu tinha que me desenvolver na área odontológica, né? Porque os pacientes vinham e me faziam perguntas muito técnicas e às vezes eu não conseguia responder. E eu pensava, não, eu tenho que passar segurança para eles, por mais que não sou eu que vou atender eles, eu tô aqui, né? E eu tô falando para eles o que vai ser feito e realmente isso tem que ser executado, né? E foi aí que a gente foi criando formas, né, de fazer, de processos que dão certo, né? E aí veio isso uns 2 anos depois que nós estava aqui, a gente fez o Dale Carne, né, que a gente estava junto, e aí veio a ideia de mudar a clínica de lugar. Falando financeiramente, na época, nós não tinha condições, porque os nossos pais tinham emprestado dinheiro para nós abrir a clínica. E nós estava devolvendo aquele dinheiro para eles, então nós não tinha condições, né? Só que a gente via que o pessoal procurava nós, a gente tinha um público legal, estava fazendo um trabalho legal, e ali foi uma virada de chave, assim. Então, a gente viu que estava dando muito certo tudo, fomos contratando outros dentistas, e aí a gente pensou, então, né, vamos dar um passo maior, ou ficamos assim e nos contentamos como estava. E aí foi que a gente, então, fez um financiamento, né? Vocês viram uma oportunidade. Uma oportunidade. E vocês não, mesmo não tendo a estrutura que precisava, vocês deram um jeito e abraçaram a oportunidade. Isso foi uma das maiores loucuras que eu fiz na vida.
É coisa Porque do eu empreendedor. tinha o meu primeiro patrão, eu lembro que ele falou um dia que a gente tem que, né, nós como empreendedores, a gente tem que pensar assim que, e se hoje o meu negócio fechasse, né? Eu consigo pagar minhas contas, assim, para não ficar devendo para ninguém? E eu pensava, gente do céu, nós estamos começando essa empresa agora, eu vou pegar 700 mil no banco e se eu fechar amanhã, eu não tenho esse dinheiro, né? Então, eu sempre me baseava muito pelo que ele falava. Mas eu sabia que nós tínhamos os pacientes, né? E estava dando muito certo e a gente estava se conectando com a comunidade. Então, foi, sabe? A gente tem também sócios, né? E eles também sempre foram pessoas que nos deram uma segurança enorme, né? E a gente deu esse passo. Então, na época, a gente financiou 700 mil e fizemos a reforma, né, ali da sala e mudamos para aqui onde a gente está hoje, né? Foi uma mudança muito grande. A gente trabalhava em 2 dentistas, a gente passou para 4 dentistas e deu certo, né? Porque a gente sempre foi assim muito humano, muito. A gente sempre fala de falar a língua do paciente, né? Ser simples, não falar coisas assim muito Técnicas, técnicas, isso. Né? embelezar as Isso. palavras. Então, assim, é daqui até ali, né? A gente. O processo de segurança do paciente dentro da clínica, a gente sempre também teve muito claro. Pedimos sempre o que precisava para ter segurança na hora das cirurgias. Nunca fomos de fazer loucura, assim. Ai, vamos operar porque a gente precisa vender, porque a gente precisa. Não. Se a pessoa vinha, a gente pedia exames. Ah, tem diabetes. Ou, né, não é todo mundo que tem diabetes que não pode fazer, no caso, né? Mas tinha alguma comorbidade ali que não deixava, a gente sempre foi muito claro com o paciente. Então, essa segurança, tanto de equipe quanto para o paciente, eu acredito que refletiu muito em fazer a gente chegar onde a gente está hoje. Pois E é. graças a Deus a gente deu aquele passo, né, Coragem, né? que foi maior que as pernas, que nem diz a minha mãe, mas que deu certo. Que bom. Adri, para você, qual foi o maior desafio que você já enfrentou sendo mulher empreendedora? Eu acredito que ter a voz ativa dentro do negócio, né? Por mais, às vezes, que o Rafa faz a parte mais técnica de atendimento, sempre chega alguém lá na clínica e quer conversar com o Rafael. Ah, eu queria mostrar tal produto para o Rafael, por exemplo, os fornecedores, né? E aí eu sempre falava, eu sou a gestora, né? E aí eles me pediam qual que era a minha formação e eu falava que era administração e daí eles queriam falar com o Rafa, né? Então, até que eu me dei de entender, né? Que nem diz a minha mãe, que eu me dei de entender que eu sabia, né? O que eu estava fazendo, o lugar que eu estava ocupando e que sim, que poderia falar comigo. Foi assim, algo bem sofrido, que às vezes eu pensava, vou largar e vou procurar outra coisa, sabe? Mas, no geral, assim, acredito que foi o ter a voz, ou que nem eu te falei antes, né? Às vezes, o que eu vejo que um homem fala uma coisa, ele dá um comando, ok. A mulher, ela precisa falar, às vezes, 2, 3 vezes para ter a mesma voz. Tu tem que provar, sabe? Às vezes, a tua palavra, ela não tem o mesmo poder, né? Se o Rafa chegava e falava assim, olha, eu vou te entregar a prótese na sexta-feira, ok. Mas se eu chegava e falava, eu vou te entregar a prótese na sexta, eu tinha que provar de alguma maneira que eu ia entregar a prótese na sexta. Só um exemplo, né, no caso. Você era questionada. E eu acredito que a maioria das mulheres é assim. Porque a gente, né, conversa com outras mulheres e a gente sabe que pra gente validar as coisas, às vezes se torna um pouquinho mais difícil. Adri, teve algum momento na tua carreira que você duvidou da tua capacidade, duvidou de você e você pensou, vou sair disso, chega, vou fechar tudo? E o que mudou a tua percepção?
Sim, já teve várias vezes. Porque, assim, não existe nada monótono no empreender, né? A gente sempre tá com novidades, né? Tu tem que estar sempre estudando, se atualizando. Então, eu fui uma pessoa, assim, que sempre estudou muito. Todo ano eu fazia um curso de alguma coisa, porque eu pensava que eu tinha que evoluir e tal. E eu via que, às vezes, mesmo assim, eu travava, sabe? Mesmo eu pensava, mas gente, eu fiz tal curso, eu falava isso, eu tô falando, não tá dando certo. E aí eu pensava, não, vou largar, chega, né? Não é para Mas mim isso não é aqui. para mim. Mas eu tive uma virada de chave, isso não faz muito tempo, faz uns 3 anos, de também largar um pouco as coisas para a equipe, né? Cada um saber o que é o meu básico dentro do que eu faço, né? Então, quando eu tive essa virada de chave de procurar, às vezes, conhecimento não para mim, mas para a minha equipe, né? Que nem eu te falei, para mim, a minha dificuldade sempre foi em expor as minhas ideias, né? Em que as pessoas comprassem ela. O meu esforço maior dentro do empreender sempre foi nisso, em fazer as pessoas comprar a minha ideia. Então, eu comecei a levar a minha equipe junto, né? Ah, vamos fazer um treinamento de atendimento, né? Eu não vou e vou lá tentar passar para minha equipe, eu levo a minha equipe. Porque assim, eu tenho uma trava, você tem uma trava, né? A outra pessoa tem outra, então eu comecei a entender isso, né? E aí eu comecei também a ficar mais tranquila quanto a esses desafios, ou a largar tudo, enfim, né? Eu comecei a entender que nem tudo a gente vai conseguir 100% e que se eu tenho outra pessoa no meu lado que às vezes gosta daquilo, tem mais facilidade, eu largo para ela, eu faço o meu, E tá a tudo gente se bem. complementa. E tá tudo bem. Adriele, tu lembra da primeira venda que você fez, o primeiro negócio que você fez? Aquele primeiro, aquela sensação de dizer, eu fiz essa venda, eu fiz esse negócio. E como foi para você? Você teve aquele sentimento de que, nossa, deu certo, isso aqui é para mim, eu vou seguir em frente. Você tem essa lembrança? Do primeiro, assim, porque normalmente quando chegava para mim a venda já estava feita, né? Mas o que eu sempre tive muito claro, eu era o primeiro contato com o paciente. Então, assim, se eu não atendesse ele bem na recepção, às vezes ele nem ia querer saber o que o meu marido tinha para falar para ele na hora do E atendimento, tu né? lembra do primeiro contato que tu fez? Olha, teve. Assim, a gente lembra dos desafios, né? Sim. Normalmente é mais fácil de lembrar. Teve uma senhora uma vez que me encheu de pergunta sobre prótese e tal, e eu conversei com ela, expliquei tudo. E ela aí conversou com o meu marido, tirou todas as dúvidas e ela falou: Eu vou para casa e vou conversar com o meu marido. E aí no outro dia ela trouxe o marido dela. E daí ela me fez um monte de pergunta na frente do marido dela, eu respondi. E depois ela passou com o Rafa, conversou com o Rafa, e eu pensava, gente, tomara que ela saia de lá de dentro, né? Decidida, porque a gente, né, sabia o que ia entregar para ela, mas eu pensava, será que eu tô conseguindo assim explanar para ela certo? Me fazer Me entender. fazer entender o que vai acontecer, como que vai ficar e tudo. E aí, quando ela saiu de dentro do consultório, ela falou que sim, que ela ia fazer os implantes. E foi um dos primeiros casos de implante que a gente fez na clínica. Então, assim, a gente vendia muita limpeza, clareamento, que são tickets de 100, 300 reais. E um implante que ela ia fazer, na época, era 10 mil reais. E eu pensava, meu Deus do céu, tomara, né, que ela faça, porque a gente precisa também ter esses casos aqui na clínica e tudo. E daí ela falou que sim, que ela ia fazer, né? O marido dela veio junto, daí ela falou: "Pode me passar os exames que eu tenho que fazer e tudo". E eu lembro que aquele dia eu e o Rafa comemoramos muito, Que porque legal. assim, é um esforço gigantesco, né? Para fazer tudo dar certo. E a gente tem a clínica muito linda, a gente tem a clínica limpa, a gente tem
todo um processo bem esclarecido, mas se o paciente não dá para nós a chance de nós cuidar dele, de nada adianta, né? Então, aquele dia eu me senti assim realizada porque realmente ela me entendeu, né? E ela foi um dos nossos primeiros casos de implante. Oneida é o nome dela, eu lembro até hoje. E hoje ela deve, não sei se ela ainda mora em Pinhalzinho, porque ela vinha frequente na clínica me falar, fazer limpeza, e ela me falava que tinha uma filha que morava em Florianópolis e ela estava indo para lá. Então, foi um aprendizado muito grande, assim, também, né, do que as pessoas esperam da gente quando elas chegam para um atendimento, né? E hoje eu consigo entender, mas na época, assim, a gente fazia porque aquilo ali fazia parte da gente, né? Era genuíno, né? Então, é a essência da Odontotop. Que legal. Adri, o que você percebe que o empreendedorismo ensinou para você? O que o empreendedorismo ensinou para você que a vida comum não ensinaria? Olha, eu acredito que o planejamento, por mais que a vida comum, assim, a gente tem alguns planejamentos, mas o empreender, ele é um leque muito grande, né? Para cada coisa que tu vai fazer dentro da tua empresa, tu tem que ter um planejamento. Então, eu acredito que é a chave para tudo, né? Porque na vida vai acontecendo as coisas e a gente vai... Ou a gente planeja uma coisa no ano, duas, né? Para executar. No empreendedorismo, isso é semanal, né? Então, que eu levo, assim, para mim, de dia a dia mesmo, é o planejamento para tudo que a gente vai fazer. Que talvez eu não teria aprendido se eu não tivesse virado, né, empreendedor. Há quanto tempo você está no mercado já? Empreendendo 10 anos. A clínica de Pinhalzinho vai fazer 10 anos agora em julho. O que a Adriele de hoje, de 2026, diria para a Adriele de 10 anos atrás, se tivesse essa oportunidade? Confiar na essência dela, né? Que deu certo. Acredito que seja muito pelos ensinamentos que eu tive, né? Do meu pai e da minha mãe. E também por não desistir, né? Por, às vezes, ser enfiada e fazer dar certo e bater no peito e dar aqui que eu vou executar. Então, deu certo. Está dando certo. Está dando certo. E para a gente finalizar, eu tenho uma última pergunta para você, tá? Uma mensagem, na verdade, para você deixar. Você tem 2 filhas, a Lia e a Rafaela. O que você deixaria de mensagens para Lia e para Rafaela, que no futuro serão empreendedoras? Que mensagem você deixaria para elas? Que elas sigam a intuição delas, que elas sempre peçam ajuda, nunca queiram fazer as coisas sozinhas, tenham mentores que levem elas para frente, que incentivem, que apoiem, e que elas pensem sempre em fazer, né? Se elas estiverem no ramo que eu estou, que é de serviços, que elas estão atendendo alguém que poderia ser eu ou o pai delas, enfim, que elas deem o melhor no que elas forem fazer e sempre pensem com carinho na pessoa que está ali acreditando no trabalho delas. Porque é isso que a gente faz. É a essência. É a essência. É o porquê de tudo, né? É isso aí. Que legal. Adorei a nossa conversa. Que bom. Muito bom estar aqui com vocês. Tava nervosa. Tava, né? Mas foi uma conversa bem, bem legal. Espero ter contribuído com alguma certeza. coisa. É bem assim, de coração mesmo, né? O que a gente sente, o que a gente passa. E Adriele, você é muito genuína. Eu vejo que essa simplicidade que você busca levar para os pacientes de vocês, na forma como se comunicam para se fazer entender, é tão natural em você, na forma como você se apresenta, na forma como você fala sobre os negócios, sobre a família, sobre as meninas. E a gente sabe o quanto isso é desafiador. E você tem essa leveza
olhar daqui tem essa leveza bonita. A gente sabe que por dentro não é sempre assim, né? Eu acho que basta ser mãe, basta ser empreendedora, né? Ser mulher para saber que a gente tem muita coisa a dizer. Às vezes a gente fica ali, tem dias difíceis, dias mais fáceis, mas a vida segue. E você sempre fez escolhas tão interessantes, tão bonitas, que com certeza é uma inspiração para mim. Eu gosto sempre de conversar com você, te ouvir, embora a gente tenha uma vida corrida e às vezes as oportunidades são menores do que a gente gostaria, sim, mas gosto bastante e quero te agradecer de coração mesmo por você ter aceitado o nosso convite para fazer parte desse projeto, tá, do Viva a Voz Delas. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Eu adorei estar aqui, que nem tu falou, a gente gostaria, né, de conversar mais no dia a dia, às vezes, né, pela nossa logística a gente se encontra pouco, mas foi uma das pessoas, sabe disso, né, que me apoiou aí na minha chegada também. Foi muito importante ter a tua amizade do Rodrigo naquele momento em que eu e o Rafa tava chegando na cidade. E eu sempre vou te levar no meu coração com muito carinho. E também, tu também sempre vai ser uma inspiração para mim, né? Porque tu sabe da onde a gente estava 10 anos atrás e onde a gente está hoje. Então, que bom que a gente se cruzou e que a gente pode comemorar, né? As nossas vitórias. Que a gente brinda muito, que que as nossas crianças brindam também. Isso aí. Que legal. E para a gente encerrar, eu costumo anotar uma frase que me chama atenção durante o projeto, durante essa conversa que a gente teve, Adriele. Porque tudo é ensinamento para mim também, né? Então, teve uma coisa que você falou e que fez todo sentido para mim e eu quero recapitular aqui. Você disse assim, eu não sinto a culpa, eu não me sinto culpada. Se hoje não deu, amanhã eu me organizo, faço diferente e tento fazer com que dê certo. Esse fato de você não se sentir culpada foi muito enriquecedor para mim, porque muitas vezes eu, né, Liz, como mulher, como mãe, como empreendedora, a gente tende a se sentir culpada por não ser uma mãe melhor, uma empresária melhor, uma esposa melhor, por se esquecer, por não cuidar da gente mesmo. Então, acredito que esse é um ponto bem importante para a gente recapitular e olhar para isso de que a gente não precisa se sentir culpada, Adriele. A gente não deve se sentir culpada, como a Adriele disse, se hoje não deu, amanhã a gente se organiza de uma forma diferente, tenta com uma estratégia diferente, até fazer dar certo. E isso é muito legal. Muitos anos de terapia. Muitos anos de terapia. Eu sigo nisso também. Que legal. Mas faz parte, eu acredito que é algo assim que eu sempre tento me trazer pro presente, né? Sempre fui, por anos, fui aquela que estava lá na frente, né? Pensando o que ia acontecer e viver o presente, acredito que seja algo bem importante, né? Que faça a gente pensar assim, eu chegar a esse ponto de falar assim, eu tive que me trabalhar muito, tá? Mas foi algo, para mim, divisor de águas, assim, de tirar um peso das costas. Se não foi agora, vai ser, né? Às vezes, oportunidades que a gente tem na vida, também como empreendedora, de dar um passo maior, ou às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder continuar. Se a gente carrega a culpa, ela pega muito espaço do que a gente poderia estar fazendo, do que a gente poderia estar entregando, né? Com certeza. Isso aí. Nossa, sensacional. Adorei. Foi muito legal a nossa conversa. Bom. Mais uma conversa com conteúdo inteligente, com troca. E se esse podcast fez sentido para você, convido você a compartilhar com outras mulheres que te inspiram, que você acredita que vale a pena, que elas também ouçam o que você acabou de ouvir. Compartilha muito esse material e eu espero você no próximo episódio do Viva a Voz Delas.